Olá, alunos, professora Cíntia novamente. Então, como eu havia dito na aula anterior, vou mostrar na forma de um artigo, né, como é que se aplica o conceito da elasticidade para a gente, né, para a gente que está fazendo o curso de nutrição. Então, para entender um pouquinho, nós separamos um artigo, apesar de um artigo que não é muito recente, mas é um artigo muito interessante que fala sobre a renda, o preço dos alimentos e participação de frutas e hortaliças na dieta, né? Então, qual que é a preocupação dos pesquisadores? É que o consumo de frutas, legumes e verduras deve ser estimulado, uma vez que a Organização Mundial da Saúde disse nela, em nota, que se nós consumíssemos 400 gramas de frutas, verduras e legumes todos os dias, teríamos menos probabilidade de desenvolver as chamadas doenças crônicas não disponíveis, né? Então, aí precisa estimular o consumo, então, desse grupo de alimentos. E eles, né, os autores, eles foram atrás pesquisar quais eram os fatores econômicos que estariam atrelados ao aumento do consumo de frutas, legumes e verduras. Para tanto, eles utilizaram uma base, que foi a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, e a partir da POF, que é feita anualmente, né? Então você tem uma primeira leitura no momento e depois de um tempo a gente percebe se houve ou não aumento do consumo desses alimentos e então a gente consegue fazer uma leitura em função de um ano. E aí o que eles puderam concluir, né? Em relação a essa pesquisa, o que eles puderam identificar? Então, eles fizeram toda uma abordagem de literatura na introdução, a parte metodológica é uma parte mais difícil mesmo, então, quando vocês pegarem o artigo que já está disponível para vocês lá no portal, quando vocês pegarem esse artigo, realmente vocês vão ver que a metodologia é um pouquinho mais difícil de se compreender, porque eles utilizaram aí um modelo de regressão. Mas, independentemente disso, o que eles fizeram? A partir do cálculo da elasticidade, que eles puderam aí extrair a principal informação. Quais são os fatores econômicos que realmente interferem na demanda de FLV? E com base, né, no artigo, né, com base na pesquisa que foi utilizada como base, com base nas análises que eles fizeram, né, de acordo com as regressões que eles montaram, a parte metodológica, eles puderam perceber o seguinte, que a participação de FLV no total de calorias adquirido pela família aumentou com o incremento da renda familiar, aumento do preço dos demais alimentos e diminuição do próprio preço de FLV. Então, dentre vários fatores econômicos, quais fatores que realmente influenciaram de forma elástica, que foi aí que eles puderam notar, né? Então, quando eles fizeram os cálculos, todos eles em forma elástica, ou seja, que é bastante sensível. Então, no caso, seria a demanda de FLV é sensível à renda familiar, que está aqui, né? Como eu já mostrei para vocês. Então, a renda familiar, ao preço dos demais alimentos, então seriam dos seus substitutos, e diminuição do próprio preço do FLV. São fatores que realmente influenciariam aí a demanda de FLV. E aí, a partir dessa leitura, nós direcionamos aí duas perguntas importantes. Então, justificar a afirmativa extraída do texto, que é essa afirmativa que é dada acima, e quais as possíveis formas que os autores sugerem para aumentar a participação desses alimentos na dieta da família. Então, vamos lá. Na primeira etapa, quais são as justificativas? Então, se a gente for lá na discussão do artigo, tá? Então, vamos lá pegar a discussão lá do artigo. Esse texto, essa frase, né, esse trecho foi extraído daqui, ó, a participação de FLV
no total de calorias adquiridos pela família, aumentou com o incremento da renda familiar, aumento do preço dos demais alimentos e diminuição do próprio preço de FLV. E mostrou, né, que o maior aumento ocorreu com a diminuição do preço de FLV, ou seja, o que houve uma maior resposta foi quando realmente houve a diminuição do preço do próprio FLV. Aí, seguido do aumento dos preços dos demais alimentos, que seriam aí no caso substitutos, e aí, por fim, o aumento da renda. Então, ele mostra essa característica, né? E aí, qual que é a outra proposta de leitura para vocês, né? Qual foi a outra questão direcionada para vocês? Como é que poderia ser feito para estimular? Então, como é que a gente consegue aumentar então a renda da família? Como é que a gente consegue diminuir os preços do FLV e como é que a gente consegue aumentar os preços dos demais alimentos, né, dos substitutos? Aí o artigo ele traz o seguinte, né? Então a gente dividiu a influência da renda e a demanda, né, por FLV. E aí o artigo traz ainda lá na discussão, então se vocês pegarem lá na discussão, tem um parágrafo que está assim, os resultados, é esse parágrafo aqui que é interessante quando a gente fala a questão da renda, né? Então, os resultados do presente estudo indicam o aumento da renda das famílias ou a redução do preço relativo de FLV como possíveis formas de aumentar a participação desses alimentos na dieta, né? Aí o que é interessante é que ele cita políticas públicas de transferência de renda são a principal forma de promover elevação da renda de uma parcela significativa da população de forma direta e imediata. Então, a nossa pergunta foi, quais as possíveis formas de se favorecer, então, a demanda de FLV? Uma delas claro que a gente não consegue atuar de forma direta, mas a gente pensar em políticas públicas de transferência de renda. Por exemplo, Bolsa Família é uma pesquisa, uma política de transferência de renda. Mas não só isso, mas políticas de maneira geral, né, governamentais ou por parte do Estado, que favoreçam o emprego. Isso vai favorecer mais renda e vai favorecer o maior consumo de FLV. Então, isso está relacionado, portanto, como é que a gente consegue influenciar a demanda de FLV direcionada à renda. A outra questão perguntada, né, é com relação ao preço de FLV e demanda de FLV. Então, como é que a gente consegue estimular? Tudo que fizer reduzir o preço do FLV faz com que haja o aumento da demanda de FLV. Então, políticas para redução de preço, em princípio, são ações mais viáveis, além de apresentarem maior propensão a obter resultados imediatos e efetivos. Então, como é que a gente estaria diminuindo o preço de FLV? Talvez diminuindo impostos, criando cooperativas, estabelecendo locais para vender, né, estimulando a agricultura familiar, sem considerar muitos aspectos que hoje existem, né? Então, esses estabelecimentos comerciais que vendem os seus FLVs de forma íntegra, como eu até expliquei, né, para os meus alunos que eu falei, existem alguns estabelecimentos que colocam os chuveirinhos de irrigação dos próprios vegetais, então tudo isso vai favorecendo, vai encarecendo o preço do produto, o preço dos FLVs. Então, se a gente comercializar o FLV como ele é extraído da terra, sem agrotóxicos, incentivando a agricultura familiar, por exemplo, de forma mais natural possível, sem muito custo envolvido nessa venda, estimularia, portanto, a redução do preço do próprio LV. Né? E aí a gente traz aí uma questãozinha que, embora inicialmente a cadeia de produção de FLV, né, de tirar dessa cadeia de produção algumas taxas e impostos, vai significar uma perda de arrecadação por parte do governo. Só que essa arrecadação, né, vai ser importante nos gastos de sistema de saúde, então que vai compensar diminuindo aí os gastos que são destinados à saúde, então acabaria compensando nesse caso, tá?
Bom, aí a outra pergunta é a questão do preço dos substitutos de FLV. E aí, quando nós temos um aumento do preço dos substitutos de FLV, no caso, aumentaria a demanda de FLV. Por exemplo, se eu estipular taxas que estimulariam aí o aumento do preço de FLV, dos seus substitutos, por exemplo, inserir uma taxa na venda da Coca-Cola, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a Coca-Cola pode ser um substituto de um suco de laranja. E se nós formos ver hoje, realmente, um suco de laranja, ele é mais caro do que a Coca-Cola. Então, quem sabe não se taxando esses alimentos que são realmente substitutos e que não seriam tão saudáveis, então encarecendo aí o preço desses substitutos, então encarecendo o preço, encarecendo, né, o valor da Coca-Cola, estimularia aí o consumo de suco de laranja, por exemplo, né? Então, como é que eu conseguiria fazer isso? Provocando aí o aumento dessas taxas. Mas, na verdade, isso de certa forma é um pouco complicado, e se tratando de empresas, no caso aí que a gente citou a Coca-Cola, por exemplo, se a gente começar a taxar, a Coca-Cola, se ela de uma hora para outra resolver aí tirar os seus escritórios do Brasil, por exemplo, as suas fábricas, enfim, muita gente vai ficar desempregada. Então, acaba prejudicando um outro lado da economia, né? Então, aumenta o desemprego. Então, isso tem que ser muito bem pensado nessa hora de taxar quais os alimentos que realmente podem aí provocar que vai provocar uma importância, né, nessa substituição e que vai realmente favorecer o consumo de FLV, mas tem que ser visto aí com muita cautela, né, em relação a isso. Então, é uma forma, gente, analisando todo esse artigo, eu gostaria que vocês lessem, né, o artigo, a gente fez aí uma explicação de forma rápida, mas vale aí a pena a leitura, para a gente aplicar o conceito de elasticidade, como é que daria para ser aplicado esse conceito dentro do nosso dia a dia. Está mais relacionado ao setor público mesmo, à área de saúde pública, da nutrição, mas vale a pena vocês lerem aí para reforçar o conhecimento. E mais tarde nós vamos mandar um conjunto de questões, a gente vai informar vocês para responder, para valer também aí presença, né? Para valer a presença de vocês, tá bom? Beijo, então até a próxima. Tchau, tchau.